Leilani, você que frequenta a academia também, relacionando esse caso desse milionário que espancou uma moça dentro da academia para que fizesse o que ele queria. Vamos aos sinais. Como identificar os primeiros sinais de violência? Bom, o primeiro sinal de violência dentro de academia já começa com uma aproximação muito grande da pessoa, uma invasão mesmo do toque do corpo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, dessa negligência mesmo do seu próprio corpo. É não permitir ser tocada, porque eu já presenciei, no tempo que eu presenciei, não havia celulares na mão de ninguém, porque se isso fosse filmado, ia ser constatado crime e abuso. Mas profissionais, até mesmo, de educação física, se aproximando demais do próprio aluno, encostando muito proximamente e ainda outras pessoas olhando e rindo, achando engraçadinho esse tipo de abuso. Então eu falo, e a pessoa que estava ali recebendo esse treinamento físico fica num estado meio que inocente, até sem saber, será que isso é normal? Será que isso está correto? Mas ela fica ali indefesa e ela fica numa situação de vítima mesmo, né? Então, essa questão de respeitar o próprio corpo, os limites, saber quais são os limites. Então, isso é muito importante. Quais são os limites inegociáveis ali? Quais são os seus valores, princípios inegociáveis? E cuidado com essa aproximação demais, sem a sua permissão. E também não é só dentro de academia, Roberto. Nós às vezes vemos isso dentro de clínicas médicas. Quantos casos de abuso médico no paciente, porque às vezes a gente vai lá procurando um diagnóstico mais completo, um tratamento, e às vezes a gente confia 100% naquele médico profissional, e a gente está ali vulnerável, entregue a esse profissional, e esse profissional pode agir de má fé, e já temos muitos relatos médicos aí abusando de suas pacientes em estado inconsciente muitas vezes. Então, olha como é perigoso tudo isso. Mas nós continuamos sendo vítimas. Nós estamos aí no século XX ainda sendo vítimas de vários tipos de abuso. Então, eu falo que as mulheres precisam esse mês se conscientizar, sim, se conscientizar e ter voz para isso. Olhar, colocar os limites, aprender a falar não, mas entender qual é o limite do seu corpo, qual é o distanciamento que você deve permitir ou não o outro, essa questão do ser tocada, do quanto você pode ser invadida, é você que estabelece esse limite. Então, isso se diz também o quanto você se ama, e a Patrícia pode falar muito bem sobre isso, o quanto a gente está perdendo de autoestima, de amor próprio, de autoconfiança, ou talvez nós não fomos nem criadas com amor próprio, porque ninguém nos ensinou a nos amar. E isso coloca-se o limite muito distante da gente, e a gente vai aceitando as migalhas de afeto, de amor, porque muitas vezes as mulheres que são submetidas a abuso foram abusadas de alguma forma, psicologicamente ou fisicamente, do 0 aos 7 anos, é o primeiro setênio, o lar que ela viveu, o ambiente que ela viveu, como ela foi criada de 0 a 7 anos, diz muito aquilo que ela tem como percepção do que é amor, do que é limite, do que é respeito. Então, nós precisamos também olhar para a nossa história, e nós precisamos ressignificar algumas dores e alguns traumas que foram deixados, porque nós temos essa percepção de que amor é assim, amor também é violento, amor também é falta de respeito, amor é gritaria, amor é xingamento, amor é violento. E não é, né? Retomando aqui uma questão que você falou que acho que é importante colocar, é a história do limite, né? Eu brinco que assim, a gente nunca sabe como funciona a cabeça de cada homem, mas o machismo existe, isso é fato. Eu escuto piadinhas assim entre homens, eu atendo, apesar de ter um ambiente muito feminino, trabalhar com mulheres, eu tenho vários homens que eu atendo no consultório. Então, muito homem olha assim, querendo alguma coisa. E eu cresci num ambiente, pela minha história de vida, feminino, mas ao mesmo tempo tendo que impor que, olha, você vai até aqui, porque minha mãe me ensinou isso. Enfim, meu pai era mecânico, ela ficou sozinha na vida e ela cuidou disso tudo, ela trabalhava com ele.
E ela sempre disse que ninguém passava daquele limite. Então, ela me ensinou isso. Hoje eu uso isso na minha vida, no consultório, enfim. Porque na cabeça deles tem, sim, machismo e maldade. É que nem você falou, aí vai depender muito da tua criação, do teu amor próprio, do quanto você gosta de você para aceitar isso ou não, né? A gente, enquanto profissional da saúde mental, a gente tem essa consciência, mas muitas mulheres não têm. Então, dentro do consultório, São Paulo a gente vê muita coisa de metrô, né, gente? Vocês já viram cada coisa absurda que acontece dentro do metrô? E você já andou de metrô em São Paulo, 9 horas da manhã? É terrível. E que nem você falou ali, são pessoas simples, que não têm a mínima noção nem de quem elas são, Cris falou, e às vezes até foram abusadas nessa primeira infância. Então, o que é um roçar para quem foi abusada? Então, você vê como a questão é complexa, mas acho que parte muito disso, do autoconhecimento, quem eu sou, que valores eu tenho e como eu coloco esse limite. Então, se a gente puder, pelo menos, ensinar para as mulheres, dar esse limite, isso vai diminuir bastante, independente da classe social. O que você me diz disso, assim? Sim, eu falo que você tem que realmente ressignificar essas dores, olhar para a sua história de vida, olhar um pouco para trás, como foram essas percepções, o quanto você... qual é a sua percepção de valor? Eu preciso entender quem sou eu. É um resgate da sua biografia. Eu preciso de uma percepção de valor. Quem sou eu? E ali eu estabeleço limites. O que é importante para mim e o que não está me fazendo bem. Ali eu preciso trazer para a consciência isso. E a partir disso eu começo a dizer, isso é bom, isso não é. Isso eu aceito, isso aqui eu não aceito. E o medo de falar não, a mulher ainda existe, esse medo de dizer não, de medo de perder um parceiro, de medo de ele buscar por outra, ou então medo de sofrer uma ameaça, um abuso, uma violência de alguma forma. Então ela se cala, ela se tranca, e isso vai alimentando todos esses traumas dentro desse corpo. Essas couraças que depois vai para a academia, a gente vê esse corpo todo tenso, a gente vê uma rigidez pélvica, uma dor lombar, a gente vê incontinências, a gente vê infecções no trato mesmo dos órgãos femininos, hormônios femininos, uma dificuldade do orgasmo. A gente vê ali várias disfunções nos órgãos pélvicos por conta de um corpo travado, de uma mulher que não deixa fluir em suas águas, que a gente fala. O feminino é água, sem forma, sem cor. E nós temos essa energia feminina que precisa fluir. Então, cada vez que a gente sofre essa pressão, essa violência, esse trauma, a gente se fecha, a gente fica tensa, a gente sente dores, a gente não menstrua, a gente não sente orgasmo, a gente não se entrega, a gente não permite fluir e sentir. Então, eu recebo mulheres com esse corpo todo fechado, os seus chakras todo desalinhado, eu percebo essa couraça, todo o tempo uma couraça muscular muito rígida na sua face. Então, tudo isso reflete num treinamento físico. Então, quando eu recebo essa mulher cheia de dores, ela nem precisa me falar nada. Ali, eu já tenho uma linguagem corporal dela, do quanto aquele corpo está em sofrimento. Então, primeira coisa que eu falo para essas mulheres, mantenha-se em movimento, faça terapia e aprenda a dizer não. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Nossa, vou até propor para a gente voltar a esse tema. Afinal, nós estamos no Agosto Lilás, né? Se quiser, semana que vem a gente volta, né, Lili? Porque tem coisa para falar, hein? Tinha muita coisa que eu queria falar, mas vamos lá. É muita coisa, porque tanto eu quanto a Patrícia, nós amamos o que nós estamos propondo para as mulheres, que é servir essas mulheres. É uma mentoria mesmo, tanto eu quanto a Patrícia temos histórias de vida e nós estamos comprometidas a resgatar essa mulher. Não importa onde ela esteja, a gente coloca à disposição de estender a mão para essas mulheres e falar, vem comigo, vem com a gente, porque a gente já esteve nesse lugar e a gente sabe como sair desse lugar. Mas eu digo, não existe outro jeito de sair. É você olhar para dentro, olhar para cima e manter em movimento. Aliás, não vai dar para a gente falar sobre isso, viu, Leilani? Está para ser sancionada pelo Presidente da República uma lei, inclusive de autoria, uma das coautoras é a Maria do Rosário. Maria do Rosário, para quem vai se lembrar, é aquela que teve problema lá com o Bolsonaro. Que o Bolsonaro chamou ela de feia, deu aquela confusão toda, ela processou, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ela assina agora esse novo projeto do Não é Não. Lembrando que esse não é não já existe aqui no estado de São Paulo e agora será lei federal, ou seja, e interessante,
viu, Patrícia e Leilani? Voltado para todo estabelecimento que venda bebida alcoólica, isso que me chamou a atenção. Todo estabelecimento com venda de bebida alcoólica terá que ter um protocolo de atendimento para a mulher vítima de assédio. Isso será uma lei, se vai ser cumprido ou não, a gente torce para que seja. Claro que seja. Mas aí tem outra questão que eu quero discutir com vocês numa outra oportunidade, que o não é não, bacana, protege. Mas o que é o assédio, né? Essa caracterização do assédio? Porque senão os homens não vão mais ter direito a dar uma cantada numa mulher, paquerar. Aí né? Nós vamos ter que entrar numa outra, como você falou, nós vamos precisar mais um programa para falar da questão do limite. Mas eu queria só uns minutinhos para a gente poder falar da questão prática do acolhimento. Por favor. Elani, eu trouxe aqui, como a Érica já foi lá no programa, no De Bem Comigo Mesma, ela levou para a gente esse material, depois o seu Roberto vai disponibilizar, contando um pouquinho do que a gente falou, como começa a violência física. E aqui tem alguns telefones, tá? Lembrando que Limeira, gente, tem uma, só para contextualizar, terceira cidade que conseguiu o botão do pânico, né? Para quem não sabe, é o botão que a mulher pode acionar quando ela já foi violentada e já fez um boletim de ocorrência. Isso, então, já é uma grande coisa. A Érica traz muita coisa para Limeira, até por conta da história de vida dela. Se quiser, a gente traz ela aqui também. Mas, enfim, tem todos os telefones aqui. Então, desde da polícia, ela tem convênio com todas as polícias e acho que é 156. Até na 156, na ouvidoria municipal, as mulheres ligam com código, enfim. Tem várias maneiras de denunciar. Então, se tiver mulher precisando ser ajudada, gente, esse material vai estar disponibilizado, né, seu Roberto? Aqui abaixo da reportagem. Acho que isso é muito interessante. Eu acho que a gente poderia continuar, se o senhor Roberto concordar, claro, o Lilás, o Agosto Lilás aí, porque tem bastante coisa para a gente falar, e até esse limiar entre o que é assédio, o que é limite. É verdade. Como eu falei, tudo começa na mente, reflete no físico, e tá aí uma profissional que pode falar com mais propriedade da mente, e eu posso falar do físico. Então a gente tem aí uma combinação perfeita aí para trazer muitas informações. Temos toda essa informação. Como nós podemos ajudar a nossa cidade? Porque eu falo que virei limeirense, né? Preciso ganhar um título de honra cidadã limeirense. Então, como a gente pode ajudar a nossa mulher? Eu digo as mulheres da nossa cidade. Então, graças a Deus, nós estamos num ambiente que a gente pode. Porque tem muita coisa que a gente ainda não pode em função de política, governo, mas, enfim, isso a gente já pode fazer. E eu me sinto orgulhosa disso e saber que eu posso transmitir isso para outras mulheres, né? Outra coisa que é muito importante, você acabou de falar desse botão de acionar um socorro imediato, mas muitas vezes as pessoas têm aquela crença de que briga de marido-mulher, ninguém mete a colher. Então isso tem que cair por terra. Porque se você ouvir algum vizinho, alguma pessoa que está precisando de ajuda, coloque o dedo nisso sim. Chame a polícia. Você tem que se intrometer, porque pode acontecer uma fatalidade. Muitos casos vêm a óbito por conta disso, por você ter sido negligente e não ter chamado uma polícia a tempo. Então, esquece desse assunto de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Porque muitas vezes essa mulher ela não consegue nem pedir ajuda. Ela não está conseguindo, ela está em sofrimento. E alguém, em sã consciência, precisa chamar por ajuda. Isso que eu ia falar, só para contextualizar, dados aqui de julho de 2000 esse ainda é do ano passado, mas subiu 43% a taxa de feminicídio. Aí nós já estamos lá no fim, né? Passou a violência e morreu. Depois a gente pode falar disso também. Mas vamos deixar para depois, senão o São Roberto vai matar nós, que nós vamos ficar aqui até 1h da tarde falando. Eu escrevi sobre isso recentemente. No Brasil, nós tivemos o registro de mais de 1.600 mortes diretamente relacionadas ao feminicídio. Então, é um número estrondoso. E assim, por escala, gente, São Paulo, Minas Gerais, e o que me assustou, Rio Grande do Sul, o senhor sabia? Rio Grande do Sul, para mim, é um país culturalmente, eu conheço um pouco do estado. Não é Sergipe, na Ceará, não. É São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Eu vou me despedir de você então, minha querida amiga, até a próxima semana e mais uma vez, muitíssimo obrigado pela contribuição aqui para o nosso Farol, tá bom? Eu que agradeço, é sempre um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. E Patrícia, mais uma vez, seja bem-vinda, vamos unir forças. Vamos sim, vamos continuar, tá vendo? Nossos caminhos se cruzaram de novo, não tem acaso, Leile. Bacana. Beijo, gratidão, viu?